Olá, meus alunos do primeiro ano A, espero que estejam todos bem. Nesse tempo de pandemia, gostaria de deixar um recadinho para vocês, para que vocês se organizem nos estudos, né? Estabeleçam um horário, estabeleçam os dias, os horários direitinho, para não deixar acumular as atividades, senão depois fica difícil acompanhar. Nesse PET 3, nós vamos estar falando sobre as reformas do Marquês de Pombal. Quem foi Marquês de Pombal? As reformas, conhecidas também como reformas Pombalina, Marquês de Pombal foi um ministro do governo português, um ministro de caráter liberal, que implantou uma série de reformas no Estado português. Para você ter uma ideia, um pouco anterior a isso, Portugal havia feito um tratado com a Inglaterra, o Tratado de Methuen, em 1703, em que ele previa que ele venderia vinho para a Inglaterra e a Inglaterra venderia tecidos para Portugal, sendo que o custo do tecido é muito maior do que o custo do vinho. A necessidade do tecido é muito maior do que a necessidade do vinho. Isso vai levar a Portugal a ter uma balança comercial negativa, deficitária, desfavorável, ou seja, levava prejuízo. Com isso, quando chega ao poder o Marquês de Pombal, ele acaba sendo nomeado pelo governo português, pelo governo de Dom José. Na verdade, ele chama-se Marquês, trata-o como Marquês de Pombal, por causa da titulação, mas o nome dele era Sebastião José de Carvalho e Melo, e ele vai estabelecer essa série de reformas no Estado português e também nas colônias portuguesas. Fato é que o Brasil era colônia de Portugal e nós vamos sofrer também esse impacto aqui no Brasil das reformas pombalinas. Olha, quando ele toma posse, o Marquês de Pombal, ele vai ficar por quase 30 anos na frente do Estado português na administração portuguesa. Em meados do século XVIII, o Brasil já tinha um peso econômico muito forte, até muito maior do que a metrópole, por causa da exploração do ouro. Olha, visando aumentar a riqueza de Portugal e controlar a exploração da colônia, Marquês de Pombal vai instituir uma série de medidas de controle na nossa colônia, no caso, o Brasil, a colônia portuguesa. Ele vai reestruturar as cobranças dos impostos, aquele chamado quinto, que correspondia a 20% de toda a riqueza produzida no Brasil, e vai instituir a cobrança dos impostos atrasados, aquilo que vai ser conhecido como a derrama. Vai ser um dos motivos, essa cobrança da derrama vai ser um dos motivos da organização da Inconfidência Mineira, que vai ter como uma das lideranças o Tiradentes, em que vai reclamar, vai pleitear, vai lutar contra a metrópole, contra Portugal, exigindo aí o fim da cobrança abusiva dos impostos, E nós sabemos como vai terminar isso. Essa derrama, vai ser um desses motivos que eu acabei de falar da inspiração da Inconfidência Mineira. Mas a Inconfidência Mineira também vai ser inspirada em alguns ideais revolucionários lá da Revolução Francesa, os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, que vai influenciar aí as ideias iluministas. Essas ideias iluministas vai estar presente na Inconfidência Mineira. Olha, aqui na colônia, além dessa instituição, desse controle mais rígido das finanças, do ouro, do pagamento dos impostos, ele vai tomar umas outras atitudes. Por exemplo, vai expulsar os jesuítas pela forte influência da igreja, que entendia que os jesuítas eram um atraso para a questão liberal, para as questões da economia. E também com o grande patrimônio que a igreja tem, o objetivo era não apenas confiscar essas propriedades da igreja, mas também, no caso da nossa colônia, ter um controle político, administrativo, que era exercido pelos jesuítas. Olha, é claro que os jesuítas eram extremamente fortes na colônia, a presença jesuíta, é tanto que eles controlavam a parte da educação, a reforma educacional que o Marquês propõe, tira dos jesuítas o controle da educação e passa para o Estado. Ele vai abolir também a escravidão indígena em 1757 e vai decretar o fim da perseguição aos cristãos novos em 1773. Quem eram os cristãos novos? Cristãos novos eram todos aqueles
que não eram católicos e que se converteram à religião católica, chamados aí de cristãos novos. Então, é dentro desse cenário aí que nós vamos ter o mandato, né, o período conhecido como as reformas pombalinas, esses 30 anos que ele está à frente do governo português. Bons estudos, se tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente no WhatsApp, a gente vai se comunicando. Um forte abraço, fiquem com Deus.